Oi, galera! Hoje a gente vai trabalhar na nossa aulinha de português sobre identificando elementos textuais. Galera, mas o que são elementos textuais? Bom, textuais eu já sei que falam sobre textos. Identificando, eu já sei que eu vou identificar, eu vou descobrir o que é alguma coisa. Mas elementos. Galera, os elementos textuais são aquelas partes muito importantes e que não devem faltar na escrita de um texto. Algumas nós já conhecemos e outras nós apenas vimos, mas pouco damos a importância. Quer saber quais são elas? Título, parágrafos, fonte, figuras ou imagens. Mas, professora, eu já sei o que é título. Eu também já sei o que é parágrafo. Ah, mas e você sabe o que é fonte, figuras ou imagens? Então vamos recordar duas delas que nós já conhecemos e aprender duas novas. Título é o nome do texto, da história, da reportagem. Ele deve apresentar uma ideia geral do assunto. E aonde que fica o título mesmo, galera? Na primeira linha, né? Antes de começar a história, eu coloco primeira coisa o título. Ele fica bem centralizado, ele fica no meio da linha e ele deve conter poucas palavras. E parágrafo, você lembra o que é parágrafo? Nossa, a gente falou bastante sobre eles. São os trechos que compõem o texto. E a Pro já explicou que cada parágrafo deve contar uma parte da história, para não ficar tudo misturado, né? Então a gente vai separando por parágrafos, fica muito mais organizado esteticamente. Então no primeiro parágrafo você fala sobre o ambiente, o local onde está acontecendo a história. No segundo parágrafo, você pode falar um pouquinho sobre os personagens. No terceiro parágrafo, você pode contar qual é o problema, qual é o contexto da história. E no último parágrafo, você dá o final da história, você resolve o problema da história. Mas isso é só um exemplo, porque há texto de um único parágrafo. Às vezes o texto é tão curtinho que ele é escrito tudo em um parágrafo só. Mas então vamos a essas duas partezinhas novas. Fonte, figuras ou imagens. O que é fonte, amores? Fonte é o local onde esse texto pode ser encontrado. Algumas pessoas chamam de referência bibliográfica. Então, fonte é aquilo que fica lá no finalzinho de um texto e que explica da onde que eu tirei ele, de qual livro eu tirei. Se eu tirei da internet, eu tenho que colocar de qual site que eu tirei. Se eu peguei uma leitura, um trechinho só de uma revista, eu tenho que colocar o nome da revista, o ano da revista, o número da revista. Então, isso é fonte e ela fica lá embaixo no final do texto. E figuras ou imagens, isso é muito fácil. São as representações em forma de desenho que nos ajudam a entrar na história. Através das figuras e das imagens, a gente acaba conhecendo um pouquinho do que fala a história, certo? Então, olhem só, a Pro vai contar uma história para vocês chamada O Papagaio e o Tamanduá. Depois, a gente vai identificar nessa história os 4 elementos textuais que a Pro trabalhou com vocês. Vamos lá? Então vamos lá. Havia uma época em que a floresta e os animais eram todos brancos. Não existia cor nenhuma. Cansados dessa pasmaceira, os bichos resolveram pedir umas latas de tinta para uma fada, para deixar todo mundo colorido. Acontece que deixaram o papagaio, que não parava de falar um minuto, tomando conta das tintas. Resultado, o tagarela se pintou todo, fez a maior bagunça e acabou com as cores. É por isso que ele é tão colorido até hoje. Depois de pintarem a floresta inteira, o papagaio resolveu incomodar todos os bichos que lhe deram bronca por causa das tintas.
fez uma flauta de taquara e a levou para o tamanduá tocar. Coitado do tamanduá, não tinha nada a ver com a história. Naquele tempo, o papagaio tinha um bico fininho e o tamanduá um focinho curtinho. Pois o coitado do papa-formigas foi tocar a flauta, mas ficou com o nariz preso na flauta. Ao puxar a taquara, ela bateu no papagaio, que acabou ficando com o bico torto e o focinho do tamanduá saiu fininho. Dizem que esta história é uma explicação do porquê que o papagaio tem um bico torto e o porquê que o focinho do tamanduá é fininho daquele jeito e comprido. Dizem que é por causa disso, por causa dessa bendita flauta. Agora, se é verdade, eu não sei. Essa história tá mais para uma lenda, não é verdade, galera? Quando a gente não tem certeza. Então, vamos trabalhar agora sobre a história O Papagaio e o Tamanduá, procurando identificar os 4 elementos textuais que a Prof falou. Você lembra o nome de cada um deles? Vamos lá? Título, parágrafo, fonte e as imagens ou as figuras, né? Será que você consegue localizar esses 4 elementos nesse texto? Olhe bem, a Prof vai ajudar vocês. O papagaio e o tamanduá. O que é aquilo lá? Lá em cima, em negrito, bem no meio. Galera, aquele lá é um título. É o título da história. O que vem depois do título? O parágrafo, não é verdade? O primeiro parágrafo da história. E olha o que vai aparecer mais lá embaixo. A fonte, que é da onde eu tirei a história do papagaio e o tamanduá. Lá embaixo diz que a Pro tirou de um site do Correio Brasiliense. Então, quem quiser pesquisar esse endereço eletrônico que está lá embaixo, é só digitar exatamente como está ali, vai aparecer a historinha do papagaio e tamanduá, essa aqui que a Pro trabalhou com vocês. E tá faltando um elemento textual, as imagens, né? Que são as figuras sobre a história. Entenderam, galera? Não é difícil, né? Identificar os 4 elementos textuais. Eu tenho que saber qual é o título, aonde está o título, aonde está o parágrafo, aonde está a fonte e aonde estão as imagens. É fácil, né, galera? Então, vamos trabalhar hoje, então? As nossas atividades de hoje, elas têm uma observação bem importante para ser feita. Olha o que diz a primeira. Páginas 116 e 118. Olha o que a Pro escreveu ali entre parênteses. 117 não é para fazer. Galera, a 117 não é para fazer. A Pro vai repetir. Não é para fazer a 117. Certo, galera? Porque é um texto, ele tá todo desorganizado, precisaria ser colocado em ordem e depois reescrito lá no seu caderno. Só que esse texto, ele é um texto muito grande e a gente já trabalhou a lenda da Vitória Régia, a gente já trabalhou outros elementos textuais, outros textos folclóricos em outros momentos. Então, hoje não precisa. Beleza, galera? Segunda parte da atividade. Páginas 120, 121 e a 122. Galera, nessas atividades de hoje, a gente vai fazer lá nas 116 e 118 uma interpretação de texto sobre a história do papagaio e o tamanduá. Então, a gente vai interpretar a história, responder algumas perguntas, assinalar algumas respostas sobre a história. Se você, por um acaso, chegar no seu livro e não lembrar da história, na página 119, a gente tem a história do papagaio e o tamanduá escrita. E também tem na página 115. Então, a gente tem 2 páginas do livro, na 115 e na 119, que tem a história escrita lá bem certinho, certo? Aí, nas páginas 120,
121 e 122, a gente vai aprender a identificar aonde ou o que é fonte, título, parágrafo e imagens dentro de uma história. Beleza, amores? A atividade hoje está bem fácil, certo? Beijo da Pro, amores. Tchau, tchau!